Bom, então para a gente começar, eu preparei aqui um guia para a gente acompanhando e você seguindo esses 3 passos aqui de forma correta, com certeza você vai ter resultado, se eu posso te garantir. Então, vamos lá. Os 3 pontos são: você precisa primeiro saber quanto que você vai ganhar por cada venda que você fizer. Você precisa saber quanto você pode pagar por cada venda que você fizer. Então, para isso, você vai precisar do passo anterior, que é saber quanto você vai ganhar. E você precisa saber analisar as suas métricas dentro do gerenciador de anúncios. Se você não souber ter essa dinâmica de analisar o que está bom, o que está ruim, o que está certo, o que está errado, com certeza você vai perder dinheiro e não vai ter resultado. Então, vamos seguir aqui esse passo a passo para você saber quanto você vai ganhar. Bom, primeiro de tudo, você precisa escolher um produto como afiliado dentro das plataformas. Existem vários aí no mercado. Eu vou dar o exemplo aqui da Hotmart, que é uma que é muito conhecida, é uma boa plataforma, a parte do checkout dela é bom, é muito funcional, enfim, tem alguns benefícios. Tem outras também muito boas, em outros vídeos eu posso falar sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre a Hotmart. Então, eu listei algumas coisas aqui, algumas características. Não são só essas, mas essas eu considero ser as mais importantes para quem está começando, para conseguir ter um bom resultado. Então, primeiro de tudo você ter um produto com uma alta demanda. Existem alguns produtos que podem vender? Sim, mas em algumas estratégias não vai ser tão fácil. Então, um produto que já tem demanda no mercado é muito mais fácil para você vender. Beleza. Depois disso, o custo do produto ele deve ser até R$ 197. A gente vai estar fazendo tráfego direto, levando para a página de vendas. Então, um ticket muito mais alto, um valor muito mais alto do que isso, a tendência é que seja um pouquinho mais difícil para você vender. Às vezes você vai ter que gastar um pouco mais para vender. Então, eu aconselho ser um produto de até R$ 197, preferencialmente um produto de até 97. Ainda que a sua comissão vai ser um pouco mais baixa, mas para vender inicialmente também é mais fácil. Então, fica aqui, no máximo 97, preferencialmente 97. Comissão mínima de 50%. Então, vamos botar esse exemplo aqui de R$ 197. Se você vender um produto e ganhar 50% de comissão, em média ali você vai estar ganhando seus R$ 100, 90 e poucos reais, dependendo de alguma taxa que for descontada. É válido, tá muito bom. Bom, e a temperatura dele? Eu considero uma boa temperatura acima de 40 graus dentro da Hotmart. Cada plataforma tem a sua nomenclatura de temperatura. Na Hotmart é graus. Então, pelo menos 40 graus. Por quê? Um produto abaixo disso, ele pode estar vendendo? Sim. Mas às vezes com uma estratégia que o produtor utiliza que não vai ser tão legal para o afiliado. Um produto com essa temperatura acima de 40, ele já é um produto que provavelmente já está validado, já tem uma estrutura de páginas validada, então você não vai ficar torrando dinheiro, gastando dinheiro, testando alguma coisa para o produtor. Você já vai pegar um produto um pouco mais validado. Pode ser acima de 40, mas eu não considero pegar produtos, não considero uma boa estratégia pegar produtos com a temperatura tão alta, porque são produtos mais concorridos, já tem muita gente anunciando, então para quem está começando, eu acho que se torna um pouco mais difícil. Então, acima de 40 até uns 100 ali de temperatura, beleza, tá positivo. E que, principalmente, disponibilize algum material. Esse material é a página de vendas para você poder clonar, o arquivo da página para você clonar, alguns criativos, algumas estratégias de copy, alguma coisa. Bons produtores que se preocupam com seus afiliados, eles disponibilizam um conteúdo. Então, eu priorizaria esse tipo de produtor, esse tipo de produto para divulgar. Produtos que disponibilizem material para os afiliados. Então, baseado nisso aqui, vamos lá na Hotmart para a gente ver se a gente encontra um produto. Então, entrando na Hotmart, você vai entrar na sua conta aí, é só você vir aqui, olha, nesse quadradinho, você vai chegar aqui mercado de afiliação. Você vai chegar numa página semelhante a essa daqui, com vários produtos para você escolher. Eu já fiz aqui um filtro, então eu só entrei aqui, olha, na parte de filtros e coloquei aqui, ó, materiais de divulgação. Foi o único filtro que eu coloquei, porque eu quero produtos para eu divulgar que contenham algum material de divulgação. Então, botei esse filtro aqui, botei aplicar, pronto. Eu cheguei aqui nessa página. E a única coisa que eu fiz aqui foi filtrar, ordenar pelos mais quentes. Então, começou pelos mais quentes e aí foi descendo. E aí eu já estou aqui, olha, na quarta página. E aí eu vi alguns produtos aqui e eu achei um interessante, que foi esse produto aqui, ó, de depilação. Por quê? Ele tem uma temperatura legal, dentro do que a gente falou. Ele tem uma excelente avaliação, 4.8, e já tem 584 avaliações. Às vezes alguns produtos têm avaliação boa, mas teve uma ou duas avaliações só. Esse aqui já teve bastante. Então é um produto que com certeza já está validado no mercado, então é válido o teste.
nem todos os produtos que a gente vai divulgar a gente vai ter bom resultado, mas a gente precisa testar. E aí, seguindo alguns princípios básicos de escolha de produto, eu considero esse aqui um bom produto. Então já fica aí como recomendação. Não sugiro que todo mundo faça com esse produto, porque se todo mundo fizer, a concorrência vai ser grande, dificilmente você vai ter resultado. Enfim, mas seguindo esses critérios aí, com certeza aqui dentro você consegue achar vários outros bons produtos também, beleza? Então eu entrei nele aqui, tá tendo uma outra aba aqui. Olha só, ele segue aquele padrão que a gente falou, de ter uma comissão de mais ou menos 50%. Então, aqui, ó, o produto, o valor dele é de R$ 197,00, a comissão é mais ou menos de 104. Então, assim, fazendo um cálculo de cabeça mesmo, é mais ou menos 50%. Então, beleza. Voltando aqui no nosso documento, ele se enquadra nisso. Ele é um produto de uma alta demanda? Ele é porque ele fala de uma profissão, né? Hoje em dia, as pessoas, às vezes, por estarem buscando uma nova profissão, em busca de ganhar mais, ou até mesmo de fazer um extra, esse produto se encaixa para isso aí como uma alta demanda. Pessoas que querem ganhar um pouco mais, no caso, com uma profissão. Então, ele tem uma alta demanda. O custo dele está aqui dentro do que a gente falou. A comissão está em 50%, pelo menos, né? 50%. A temperatura dele está acima dos 40 graus. E disponibiliza material de divulgação, porque foi o filtro que eu fiz ali. E eu também já tinha entrado nele antes, eu vi que disponibiliza assim. Ele disponibiliza um drive com todos os materiais. Então, beleza. Passando isso aqui, a gente tem que ir para a segunda fase. A segunda fase, qual é? É saber quanto que eu posso pagar por cada venda. Então, a partir do momento que eu sei quanto eu vou receber, eu sei também quanto eu posso pagar. E aí, eu sugiro, é uma ideia, não tem certo e tem errado aqui, mas que você ganhe pelo menos 30% da comissão. Ou seja, você vai ter que pagar, você vai fazer os anúncios, você tem que saber até quanto você está disposto a pagar para você ter lucro. Porque não adianta nada você ganhar R$ 100 e você gastar R$ 100 para vender. Você vai trocar 6 por meia dúzia, como diz o ditado. Então, não faz sentido. Então, você precisa ter um ganho certo. Eu sugiro, pelo menos, o mínimo de 30%. 30% para cima, tá ótimo. Beleza. Então, vamos lá. O valor do produto para o cliente. Naquele ali que a gente deu esse exemplo, ele custa R$ 197,00. Então, a gente colocaria aqui R$ 197,00. Beleza. Qual a sua comissão? Comissão média aqui, está mostrando aqui 104. Sempre tem uma taxa, no caso, para você sacar o seu dinheiro e tal. Eu vou colocar aqui como se fosse R$ 100,00, até mesmo para ficar uma conta um pouquinho mais fácil, mais redonda. Vou colocar aqui que a comissão seria R$ 100,00. Beleza. E qual o custo máximo? Se eu vou receber R$ 100,00, e eu falei que o ideal, né? Para você ter de lucro seria 30%, você poderia pagar, então, até R$ 70,00 para fazer uma venda. Pô, Julião, mas é muito, eu vou pagar R$ 70 se eu vou ficar com 30? Sim, esse é o mínimo. Se você fizer, sei lá, com R$ 50 você fizer uma venda, você vai ficar com 50. Se você, com R$ 20 fizer uma venda, você vai ficar com 80. O mínimo é 30. Então, a gente parte desse valor, no mínimo, né? Os 30%. Então, seria aqui um valor máximo que você pode pagar de 70. Eu não aconselho colocar esse valor, porque você pode ter algum outro gasto com alguma ferramenta, com alguma coisa. Então, num montante, quando você for calcular tudo que você gastou com o que você recebeu, se você colocar aqui, às vezes, os R$ 70 que seria desse produto, não vai ficar uma conta legal, você vai acabar ganhando menos do que os 30%. Então, eu colocaria aqui pelo menos 60. Então, colocaria aqui R$ 60. Eu estou disposto a pagar até R$ 60. Show. Que aqui, ó, é o CPA, que significa custo por aquisição, máximo R$ 60. Beleza. O meu lucro, nesse caso, eu vou colocar aqui que ficaria R$ 40, mas como eu disse, vai ter alguma taxa. A taxa da própria Hotmart, quando você for sacar, você paga uma taxa. Ou às vezes você tem algum outro gasto. Mas aqui a gente falando de gerenciador, seria basicamente isso. Gerenciador de anúncio, né? Seria basicamente isso. Beleza. Então, a gente já tem definido o produto que a gente vai divulgar, a gente já sabe qual é o valor do produto para o cliente, a gente já sabe qual é a nossa comissão, a gente já sabe quanto que a gente pode pagar, até quanto a gente pode pagar para fazer uma venda e ter lucro. Beleza. Ah, pô, mas é muito pouco, 40. Mas se você for fazendo várias vendas, você vai ganhar bastante. Se você conseguir, com boas otimizações, bons criativos e tudo mais, você pode conseguir uma taxa, né, maior de lucro, então você vai ganhar, de repente, 50, 60 reais. Isso aqui, como eu disse, é o mínimo. Então, vamos lá. Agora a gente parte para o terceiro ponto, que eu listei aqui, que é a análise das suas campanhas lá dentro do gerenciador de anúncios. E aqui é o principal ponto onde a maioria das pessoas erram. Deixa
Deixa eu só marcar aqui, olha, que a gente já escolheu, já selecionou todas essas partes aqui, já definiu todas essas partes, e aonde eu considero que a maioria das pessoas erram, que é aqui na parte de otimização do gerenciador de anúncios. Normalmente, quando a pessoa começa, ela não sabe, ela não tem métrica, ela não tem parâmetro nenhum do que é bom e do que é ruim. E principalmente, já aconteceu comigo, eu tô falando por experiência própria, já aconteceu comigo de eu criar uma campanha, cara, e deixar lá, e não saber se está sendo bom ou ruim, me basear por algumas métricas que eu vi, algumas pessoas falando que eram boas, que na verdade não fazem tanto sentido. E aí, às vezes, eu gastava 100, 200, 300 reais para fazer uma venda, só que eu ganhava 100, eu ganhava 50 na comissão. Então, eu estava sempre no prejuízo. E eu não sabia identificar se estava bom, se estava ruim e, principalmente, eu não sabia identificar aonde que eu tinha que melhorar para ter resultado. Essa talvez seja a maior falha das pessoas, inclusive de algumas pessoas que já têm resultado. Não sabe identificar qual é o ponto que tem que melhorar para não chegar ao ponto de gastar muito. Você não precisa gastar muito para identificar algum erro. Você começa já desde o início acompanhando e vendo se tá bom, se tá ruim. Se tá ruim, você já pausa. Pausa o conjunto, pausa a campanha, pausa um criativo. Você não fica gastando, esperando ou com esperança de que daqui a pouco vai vender e aí eu recupero esse prejuízo. Não é assim que funciona. Se você fizer assim, você vai perder dinheiro. Então, segue o que eu tô falando aqui, que por experiência própria, eu gerencio bastante anúncio, tenho bastante experiência com isso e é o que tem funcionado aqui para a operação, né? Para os projetos que eu rodo. Então, vamos lá. Algumas métricas que o pessoal fala e tudo mais, mas que não são as principais, como clique, o CPC, CTR e tal, são métricas bem importantes, mas não são exatamente essas que vão definir o sucesso do seu negócio. Para isso, você precisa ter outras métricas que vão definir se você está indo bem ou mal. E essas métricas são, principalmente, a partir do momento que você fez o anúncio, que a pessoa clicou no anúncio, beleza, ela clicou. Dessas pessoas que clicaram no seu anúncio, quantas delas chegaram na página de destino? Quantas viram, de fato, a página de vendas? Porque nem todo mundo que clica chega na página. Às vezes ela demora a carregar, enfim, algumas coisas acontecem. Então, beleza. É comum que menos pessoas que clicaram chegaram até a página. É normal esse número. Só que até quanto que isso é aceitável? Então, uma métrica base para você seguir é 80%. Então, você precisa ter um número de 80% das pessoas que clicaram no seu anúncio chegaram até a página. Se você estiver aqui dentro dessa média, beleza. Você pode seguir, tá legal, tá dentro do padrão. Dificilmente você vai ter prejuízo seguindo isso aqui. Depois, seguindo o fluxo que o usuário vai percorrer, ele clicou no anúncio e chegou na página. O próximo passo dele é iniciar a compra, é clicar no botão de compra. Daí, é lógico que muito menos pessoas vão fazer essa ação, mas você precisa ter pelo menos 10% dessa taxa. Então, de todas as pessoas que viram a sua página, que chegaram até a sua página, quantas clicaram no botão para comprar? Então, essa taxa ela precisa ser de pelo menos 10%. Daqui para cima, ótimo. Daqui para baixo, está ruim. Você precisa rever alguma coisa. Beleza. Passou daqui, a pessoa chegou no checkout. Então, no checkout é onde ela vai colocar os dados dela, passar o cartão ou vai gerar o Pix e tudo mais. Nem todo mundo que chega no checkout vai comprar. Mas você precisa ter uma taxa, uma base para saber se o checkout está convertendo bem ou não. Essa não é muito a sua responsabilidade por ser afiliado, então você não tem muito o que mudar. Por isso, a importância de pegar um produto já validado no mercado. A partir daí, qual deve ser esse valor? Qual deve ser essa taxa? Está aqui, de 40%. Então, você precisa ter pelo menos 40% das pessoas que chegaram no seu checkout, elas precisam comprar pelo menos 40%. Então, aqui eu coloquei números fictícios, mas as taxas aqui são basicamente essas. Se você seguir o fluxo que o usuário vai percorrer e essas taxas aqui forem batendo, dificilmente você vai ter prejuízo. Só que para isso aqui acontecer, você precisa começar a anunciar e ir acompanhando esses dados para testar, para ver se isso funciona ou não. Então, inicialmente, você não vai saber, às vezes, todos esses dados, né? Então, vamos lá. Algumas coisas base para você ter assim que você começa. Um CPC de R$1, de acordo com os projetos que eu rodo aqui, é legal. Em alguns casos é lógico que tem mais barato, mas em alguns casos é um pouquinho mais caro. Mas esse aqui fica como uma base. Então, beleza. Você criou o seu anúncio lá, começou a ter clique.
Cara, se o clique está muito, muito, muito acima de R$ 1, é um alerta. Se ele está nessa faixa aqui de 1 até 1,50, beleza. Então, tá legal. Só um exemplo aqui, eu vou colocar alguns números aqui, sei lá. Você já teve 30 cliques aqui. Show, beleza. A R$ 1, tranquilo. A próxima métrica aqui, depois do clique, para saber se o seu criativo tá bom ou não, essa é a sua responsabilidade, é uma taxa de pelo menos 2. Abaixo disso, vende? Vende. Às vezes um CTR de 1,5, 1,3, tá vendendo também. Mas quanto mais alto esse número aqui, melhor. Então, busque essa métrica, mas ela não é a mais importante. E aí depois vem a visualização da página de destino. Aí sim é importante. Desses 30 que clicaram aqui, quantos visualizaram a página? Então, vamos botar um exemplo aqui, sei lá, um número aqui de 28. Bom, eu não calculei aqui a porcentagem, mas é uma taxa boa. Se 30 pessoas clicaram, 28 viram, pô, você está com uma taxa legal. Provavelmente aqui, de cabeça fazendo, eu sei que está acima de 80. Então, beleza, você pode seguir. Aí dessas 28 pessoas que chegaram aqui, quantas finalizaram a compra? Você precisa saber. Sei lá, a métrica que a gente tem que seguir aqui, que é aqui, ó, é o Initiate Checkout, pelo menos 10%. Então, se você está monitorando, está acompanhando, você tem que saber. Vamos supor aqui que das 28 pessoas que chegaram na sua página de destino, somente, sei lá, vou colocar aqui, 10% seria 2,8 pessoas. Vamos botar aqui que uma pessoa só iniciou a compra. Ou seja, a sua taxa de Initiate Checkout ela vai estar abaixo de 10%. Então, isso é preocupante. Talvez a página não esteja tão boa. Talvez o botão de compra não está num lugar legal, ou vários outros fatores. Mas é um alerta de que a sua página não está muito boa. Precisa de algum ajuste. Se está chegando esse tanto de gente e as pessoas não estão iniciando a compra, alguma coisa não está legal. Então precisa ser mudada. Mas se por acaso essa taxa aqui tivesse em 3, você ia estar com uma taxa acima dos 10%, que é o legal. Então, beleza, você ia continuar. Você não ia precisar fazer nada. Você continua com seu anúncio. Se tivesse mais baixo, de repente, valeria a pena você, se for um conjunto, você pausar esse conjunto até identificar o que está ruim e fazer alguma mudança na página, coisa desse tipo, certo? Bom, então vamos botar aqui como se você tivesse tido uma venda, um resultado. Lembrando que esses números aqui não são reais, são números fictícios, mas que segue uma linha que normalmente acontece. Então aqui você fez uma venda. Esse custo por venda, ele foi de R$ 30, certo? Você teve 30 cliques com um CPC de R$ 1 cada um, então você gastou R$ 30 para fazer uma compra. Nesse produto em específico, se essa aqui fosse a realidade, você ia estar ganhando aproximadamente aí R$ 70. Como eu disse, talvez tenha algum outro gasto, ou a taxa, né, que você tem que ter quando você saca lá da Hotmart, mas basicamente seria isso. Então, todas as métricas iam estar batendo para você ter resultado. Caso as métricas sejam muito diferentes do que o que está acontecendo aqui, do que esses dados, esses números que eu coloquei aqui, alguma coisa está errada nesse funil, nesse fluxo. Então, precisa ser ajustado. Algumas coisas não estão na sua responsabilidade, porque você é só um afiliado. Então, o produtor que tem que fazer, por exemplo, a taxa de checkout. Se não estiver legal, é ideal que o produtor faça alguma correção para essa taxa melhorar. Quanto mais o checkout converter, quanto mais pessoas chegarem no checkout e finalizarem de fato a compra, mais você vai ganhar. Então, essa taxa aqui tem que ser melhor. Essa taxa aqui, o mínimo é 10, mas tem que ser melhor. A taxa de visualização da página também. Então, essas taxas, quanto mais alta, melhores. Beleza? Então, seguindo isso aqui, com certeza você vai ter bons resultados. Então, é isso. E aí, seguindo e mostrando aqui de fato como que funciona isso no gerenciador de anúncios, eu tenho aqui uma conta, botei aqui uma conta de exemplo, mas que tem campanhas ativas e rodando. Só coloquei uma data aqui que não estava rodando ainda, para não ficar aparecendo alguns números e tal. São coisas, projetos pessoais. Mas aqui eu deixo configurado mais ou menos assim, olha. Vou botar aqui na parte do clique, olha. A parte do clique, então eu tenho o clique, eu vou saber quantas pessoas clicaram. O custo por clique, o CTR, a visualização da página de destino. Então aqui, ó, daqui a pessoa vai pular para cá. Clicou, chegou para cá. Aqui eu botei uma métrica personalizada, que é a taxa, né? Quantas pessoas viram a página dividido por quantas pessoas clicaram. Eu tenho essa porcentagem, ela vai aparecer aqui. Ó, Initiate Checkout, que é a finalização de compra iniciada. Quantas pessoas das que chegaram aqui, que visualizaram a página, quantas dessas iniciaram a compra? Aí, beleza. Eu tenho esse custo, né? Que não é tão relevante assim, mas aqui eu tenho a taxa das pessoas que
viram a página, quantas que finalizaram, iniciaram, né, a finalização de compra. E eu vou ter essa taxa. Se essa taxa estiver abaixo do que é a minha meta, eu tenho que ou pausar o conjunto, ou se tiver na minha responsabilidade mudar alguma coisa lá na página, alguma coisa precisa mudar, alguma coisa não está boa. Ou como você está testando um produto como afiliado, você continua testando, é lógico que não vai ser no primeiro momento, no primeiro dia e tal, na primeira campanha que você vai desistir do produto, mas se você persistir nesse teste e esse número nunca melhorar, essa taxa nunca melhorar, talvez esse não seja um bom produto para você anunciar, então você parte para outro, beleza? E aí, depois dessa taxa aqui de Initiate Checkout, de fato é a compra, né? Aqui o resultado, o custo por resultado, ele tem que estar dentro daquilo lá que você estipulou, e aí vai variar de cada um dos produtos e quanto você recebe, e a taxa de conversão do checkout. E aí, depois daqui, você tem o seu lucro. Esse lucro aqui, nem sempre ele vai ser claro, porque às vezes o gerenciador não marca de forma correta as vendas que acontecem. Então, é sempre bom você estar acompanhando lá dentro da Hotmart as suas vendas e aqui no gerenciador quanto você gastou, para não ter erro e você, por acaso, não ficar no prejuízo. Mas é basicamente isso. Seguindo esses passos, seguindo essa lógica, seguindo esses dados aqui, esses números aqui, você não vai ter prejuízo. Dificilmente você vai ter prejuízo. Só se você errar em alguma coisa e não analisar isso aqui de forma correta. Do contrário, você vai ter resultado. Se tiver ruim, você pausa o conjunto, cria um outro conjunto e aí você vai testando, mas com certeza fazendo isso aqui, você vai ter resultado. Eu vou disponibilizar esse conteúdo aqui para vocês, esse documento aqui para vocês, eu vou baixar ele e vou disponibilizar. Provavelmente ele vai estar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. E aí é só você baixar esse template e você ter isso aqui como um guia para você seguir. Caso você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em poder te ajudar e tirar suas dúvidas. E me segue também lá no Instagram, porque eu vou estar sempre postando algum conteúdo, alguma dica, e você pode também me mandar alguma mensagem, caso você tenha alguma dúvida, beleza? Então é isso, nesse vídeo era só isso que eu queria passar para você, e até o próximo. Tchau, tchau.